falar sobre a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Claro, porque agora que ele anunciou que vai sair mais cedo, 8 anos antes da compulsória, aí a lista de apostas dos cotados, né, começa ali uma agitação. Um dos nomes, então, dessa lista, né, dos cotados para substituí-lo na corte é o do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Theo Cury vem para cá explicar para a gente, ó, ele já hidratou a garganta, porque preparado. tem bastante assunto para falar. É o seguinte, por que na avaliação dessas suas fontes ele seria um nome interessante para compor o STF? Débora, antes de mais nada, conversando hoje com uma pessoa muito próxima do presidente Lula, ela disse o seguinte: olha, a gente já estava se preparando para a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, era uma questão de tempo para isso acontecer, mas a partir do momento, foi no final do 360 de ontem que isso aconteceu, que ele anuncia a antecipação da aposentadoria, essa fonte do Palácio do Planalto me diz que nos grupos começou o seguinte, que comecem os jogos. E não é brincadeira, porque apesar de ser brincadeira, é verdade também. Começa uma série de mobilizações das pessoas buscarem ou o presidente diretamente, mas nesse primeiro momento buscando auxiliares, interlocutores, quem ajuda o presidente a tomar essa decisão para se viabilizar como um nome para substituir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Fato é que, nesse momento, há uma avaliação positiva dentro do Supremo Tribunal Federal com relação ao nome do senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, que é um jurista, ele é formado em Direito, tem uma atuação nesse sentido no Congresso Nacional. Agora, por exemplo, na discussão sobre o novo Código Civil, ele tem uma atuação ali bastante grande, tem uma proximidade muito grande com ministros do Supremo Tribunal Federal. Que sinalizam essa simpatia por ele. Então, esse histórico dele como presidente do Congresso Nacional, essa atuação dele como senador da República, esse histórico como jurista também tem um peso, Débora, e nessa relação que ele construiu ao longo dos últimos anos com os ministros do Supremo Tribunal Federal. No meio do caminho, há uma dificuldade para o presidente Lula, que defende muito que Rodrigo Pacheco seja candidato ao governo do estado de Minas Gerais no ano que vem. Nesse primeiro momento, há uma dificuldade na colocação das pesquisas, isso é verdade, com relação à intenção de voto, pelo menos nesse momento, mas é um retrato desse momento, há muito chão pela frente, e é um nome que agrada, sim, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há, além disso, uma percepção, Débora, que o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, essa é uma avaliação, inclusive, de dentro do Palácio do Planalto, é um nome que é muito cotado para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. É o principal, hoje, auxiliar do presidente Lula, conselheiro do presidente Lula em assuntos jurídicos. O fato de ele ser o chefe da Advocacia Geral da União, obviamente, o torna essa pessoa de confiança e é um nome que é sempre lembrado para essas vagas do Supremo Tribunal Federal. Foi lembrada principalmente quando houve a indicação de Flávio Dino. Cristiano Zanin não houve discussão com relação a isso, sabia-se que seria o primeiro nome indicado pelo presidente Lula com a aposentadoria do Ricardo Lewandowski. Dito isso, há uma percepção lá no Palácio do Planalto de que o Jorge Messias já colocou o bloco na rua, foi a expressão que mencionaram para mim. Já colocou já está há mais tempo como um nome visado para o Supremo Tribunal Federal e que isso aumenta as chances dele. Essa é a percepção dentro do Palácio do Planalto, foi mencionado também por integrantes de outros poderes. Então, nesse momento, vários nomes começam a surgir. Esses são dois nomes fortes. O Jorge Messias mais cotado, está à frente no favoritismo. Muitos fatores vão ser levados em consideração pelo presidente. Indicar, por exemplo, o Jorge Messias é perder uma pessoa importante dentro do governo dele, uma pessoa que tem uma interlocução muito boa também com o Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União tem uma atuação
na defesa dos interesses jurídicos do governo muito grande, e essa é uma percepção. Seria um aceno também ao Senado Federal, uma indicação do Rodrigo Pacheco, mas o presidente frustraria os planos dele de emplacar um governador e um palanque importante em Minas Gerais. Tudo isso é levado em consideração e, como disse essa fonte, que comecem os jogos já começaram na tarde de ontem.